Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para um conteúdo e hoje nós vamos falar sobre o medo, como lidar com o medo, como enfrentar o medo. E o vídeo que eu vou falar aqui é sobre algum desafio que nós enfrentamos, algumas guerras, algumas lutas que vêm sobre nós. E aí o medo ele bate, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante dessa situação, né? Desse desafio que eu estou enfrentando? Nós vivemos isso todos os dias. Muitas vezes acontece, né, os problemas da vida e aí, dependendo do tamanho, você fica com medo por não saber enfrentar, como é que vai fazer. E muitas vezes esse medo ele te para. E muitas vezes você é derrotado, você realmente perde a batalha justamente por medo, por ficar parado, por ficar desesperado, por não pensar o que vai fazer. E nesse vídeo eu vou aqui conversar com você e te mostrar que como você vai lidar com as situações da vida, para que você venha ter sucesso, para que você venha ter vitórias. Vamos lá, eu sou Evandro Santana, sou especialista em inteligência emocional e é justamente isso que eu quero falar sobre o medo, está relacionado a esse assunto, como na verdade, como inteligência emocional, você enfrenta os desafios. Os animais, vamos falar sobre os animais. Quando ele olha um predador que vem sobre ele olha aquele predador e ele vê se aquele predador é mais forte do que ele, é maior do que ele, o que ele faz? Ele foge. Por quê? Porque isso é prudência. Então, algumas coisas na nossa vida, quando nós olhamos e vemos que é muito grande e realmente talvez seja melhor realmente fugir. Não fugir porque você está com medo, mas é uma prudência. É ficar longe, na verdade, os problemas que você não precisa enfrentar. Tem coisas que são muito grandes. Se você for querer encarar, realmente você vai perder. E é justamente isso. Então, qual é a melhor decisão a tomar? A melhor decisão a tomar é você fugir de algumas situações que é muito, muito maior do que você. Um outro instinto do animal, quando ele olha e ele vê que o animal que quer predar ele, que ele é o predador que vem contra ele, e ele olha aquilo e ele fala assim, poxa, dá para encarar. Isso é instinto do animal, ele fala, dá para encarar. O que ele fala? Ele enfrenta aquele predador. E a maioria das vezes ele vence. Por quê? Porque o instinto dele, ele fala assim, eu vou encarar. E aí ele vai encarar. E aí consegue realmente ter sucesso. Então, também tem alguns desafios, alguns problemas que vêm sobre nós e dá para encarar. Você fala, não, eu vou enfrentar esse problema. Eu vou para cima, eu vou encarar isso. O medo vem, mas você pensa, não, é uma situação que eu vou conseguir encarar. E aí você vai para cima e aí você consegue também ter sucesso. Um outro instinto também do animal, quando ele olha e ele vê que o animal é menor do que ele, e tem animais, o que ele faz? Ele corre mesmo assim. Isso aí é covardia. E aí eu quero dizer para você aqui nesse vídeo, para que você não seja covarde. Às vezes o problema é tão pequeno, os desafios é tão pequeno que você está correndo. Você está acostumado a correr de desafios, você está acostumado a correr dos problemas. E aí você sempre tem o quê? Sempre tem derrotas. Então é preciso analisar qual é o tamanho. Tem coisas que você vai fugir. Realmente, eu vou fugir porque eu não vou encarar isso. Tem coisas que você fala assim, não, isso eu vou encarar, eu vou encarar de frente. E outras coisas, se você tentar fugir, todo momento você vai realmente aí ser covarde. E aí tem um trecho na Bíblia que Deus fala assim para o povo, fala assim, olha, não tenhas medo, não te desanime, o Senhor irá diante de você. Não te deixará e nem te abandonará. Então Deus não nos abandona.
Então, quando viu desafios, primeira coisa, quando viu medo, fala com Deus. E aí, como eu faço? Analisa o problema, vê o tamanho dele, vê o tamanho da guerra que você vai enfrentar. Talvez você encare isso realmente de frente, não fuja, não seja covarde, vá para cima. Alguns momentos, talvez é melhor realmente você fugir, ficar longe, achar que é tão corajoso, né? O orgulho, ser orgulhoso, e aí também perder a batalha, podendo ter fugido com um ato de prudência. E aí é por isso que nesse vídeo eu estou te falando, nesse conteúdo, como você lidar com o medo, como você lidar com as situações. Porque o medo ele vai bater no seu coração, o medo vai bater na sua porta. Todo tipo de luta, todo tipo de problema que nós enfrentamos, sempre vai bater um medo. Mas aí você precisa olhar e dizer, o que eu vou fazer com isso? Qual é o tamanho disso? Ele é maior do que eu? Muito maior? Eu tenho que correr, eu tenho que fugir? Uma decisão de prudência? Ou eu realmente vou encarar? Eu tenho que encarar? Ou você vai dar uma de covarde e ir embora e correr uma coisa que é tão pequena, uma coisa que você poderia ter vencido? E sabe o que acontece? Acontece o seguinte, quando você foge com um ato de covardia, de falta de coragem, passa o tempo e você fala assim, poxa, eu poderia ter encarado isso. Porque se eu tivesse encarado, eu com certeza teria vitórias, eu conseguiria vencer essa situação. Porque aí, quando passa o tempo, você olha aquela dificuldade, aquela batalha que você ia enfrentar, e você vai olhar e falar assim, poxa, não era tão grande assim. Ou quando você vê um amigo que enfrentou e conseguiu vencer, e você fala, poxa, eu também deveria ter ido para cima e vencer aquela batalha. E não, deu de covarde, eu me acovardei, fui embora e aí fui derrotado. Então, é preciso lidar com isso de uma forma inteligente e com calma. E colocar Deus à frente também. E aí eu quero te ajudar aqui nesse vídeo, você identificar como você vai fazer aquilo que você está vivendo, ou quando vir alguma coisa, você fala assim, peraí. Você dizer assim, peraí, o que eu vou fazer aqui? Dá para encarar. E como você vai saber que dá para encarar? Olhe com calma. Olhe os problemas com calma. Analisa, vê o tamanho da situação. Não fique desesperado. E aí quando você vai ver realmente o tamanho dele, você fala assim, dá para encarar, eu tenho que fugir. E não importa com as pessoas se você realmente fugir, dizendo que você foi frouxo, que você não encarou, não. Tem momento da nossa vida que é prudência, sim. O medo vai te proteger, é um medo protetivo. E aí você vai dizer assim, eu estou fugindo para que eu possa me proteger. Esse medo é um medo bom, é um medo protetivo. Agora, o medo que vai te parar é o medo que você fala, dá para encarar e você correr. Aí não é um medo protetivo. É um medo que veio para te destruir. Que você poderia vencer aquela batalha, você poderia vencer aqueles desafios, mas o que você fez? Você correu. Aí você realmente é um covarde. Então, eu quero te ajudar aqui nesse conteúdo para que você possa realmente identificar aquilo que você está vivendo hoje. Ou se porventura vier alguma coisa e você vai lembrar desse vídeo, desse conteúdo e vai dizer assim, peraí, o Evandro disse que eu preciso analisar a situação primeiro, antes de correr. Eu preciso, talvez é melhor encarar de frente e vencer. E é isso. E como eu falei, como Deus falou para o povo, não tenhas medo.
Ele não vai te abandonar e não vai te deixar. Deus nunca nos abandona. Então, tenha inteligência emocional, tenha fé que tudo passa. A vida é feita de desafios. A vida é feita de batalhas. Estão aí para ser vencidas. O que você não pode fazer é ficar correndo o tempo todo e sendo um covarde. Ou talvez encarando o tempo todo coisas que você não deveria encarar, está também perdendo, sendo destruído por valentia, que não era o momento, por valentia, pelos, não vamos dizer nem valentia, vamos falar o ego, dizer assim, eu vou vencer, vai ser isso mesmo, e perde, porque era o momento de você ser prudente. Você não usou o medo protetivo. Então, aprenda a lidar com o medo. Tem medo que vem, que é para nos proteger realmente. Mas tem uns que é para parar e fazer que você venha realmente ser derrotado. Ok? Então, olha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Pessoas que estão com medo da vida. Um amigo seu, um parente seu que realmente está vivendo um problema difícil. É um desafio que ele está com medo, talvez vai falar que vai encarar e você está vendo que ele vai ser derrotado. Você fala, peraí, querido, querida, peraí, vamos analisar aqui o tamanho aqui, né, desse problema aqui, para que possamos analisar e ver se realmente é para encarar ou é para fugir. O que não pode ser é colocar o ego e ir lá e perder, que não era para ter enfrentado. Ou dá para enfrentar, mas foi um covarde. Então analise primeiro, ok? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E eu te peço, olha, se inscreva no canal, compartilhe, para que você possa receber mais notificação dos vídeos que eu coloco aqui para você, para te ajudar, para que você possa desenvolver uma inteligência emocional, porque hoje o mundo é muito difícil e nós vencemos as batalhas com Deus à frente e com inteligência emocional. Fiquem com Deus e até a próxima.